Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 18, a partir do verso 19. Aleluia, aleluia. Olha para quem está do seu lado e fala assim, mas com uma voz de profeta, tá? Que você está vivo aqui, amém? Se estiver perto do seu filho, da sua filha, quem estiver perto do marido, da esposa, a nora perto da sogra, olha e fala assim, ó, você carrega uma mensagem, você carrega uma mensagem, você carrega uma mensagem. Pastor Rogério, o Senhor carrega uma mensagem. Pastor Tom, o Senhor carrega uma mensagem. Pastor Jorge que está assistindo aí, o Senhor carrega uma mensagem. Pastor Jandaí, que eu estou morrendo de saudade, o Senhor carrega uma mensagem. Pastor Sebastião, o Senhor carrega uma mensagem. Então disse Aimaas, filho de Zadok, deixa-me correr e denunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse, tu não serás hoje portador de novas, porém outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe, acuse, vai tu e dize ao rei o que viste. E Cuse, em algumas versões, o cuxita, o etíope, se inclinou a Joabe e correu. Fala comigo, correu. E prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe, seja o que for, deixa-me também correr após Cuse. E disse Joabe, pastor Vinícius, você carrega uma mensagem, meu filho. Você carrega uma mensagem. E o inferno não vai invalidar a mensagem que você carrega. Seja o que for. E disse Joabe, para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensagem conveniente. Seja o que for, disse Aimaas, correrei. E Joabe lhe disse, corre. E Aimaas correu pelo caminho da planície e passou a Cuse. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta, junto ao muro, e levantou os olhos, e olhou, e eis que um homem corria só. E gritou, pois, a sentinela, e o disse ao rei, e o rei respondeu, se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse, eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei, também traz este novas. E disse mais a sentinela, vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei, este é um homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimaas e disse ao rei, paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse, bendito seja o Senhor, teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei, vai bem com o jovem, com Absalão? E disse a Aimaas, vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei
e a mim teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha o Cuse, e disse Cuse: anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. E disse o rei a Cuse: vai bem com o jovem, com Absalão. E disse Cuse: seja como aquele jovem os inimigos do meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Amém? Pai, essa é a tua palavra. Nós queremos te ouvir aqui, Senhor. Fala conosco. Eu queria te pedir atenção nessa introdução, para que você entenda o que o Senhor quer falar contigo nessa noite. Pastor Tom me pegou ali na entrada e falou assim: essa mensagem o senhor ministrou em 2019, mas a referência foi no Etíope. Então fica comigo aqui nessa introdução para que você entenda. A contextualização dessa palavra, dessa passagem que nós lemos, ela é conhecida por muitos. A pastora Patrícia gosta muito. Nela está se cumprindo uma palavra de confronto do profeta Natã para o rei Davi. Davi cometeu aquele que nós podemos dizer o seu maior delito. Ele adulterou e depois matou um homem inocente. Lembra de Batseba e Urias? É sobre esse fato. Davi então teve uma sentença decretada no céu pela boca de um profeta, que na boca do profeta Natã chegou como um decreto de morte, Ana. Uma espada que não se apartaria da casa de Davi. E começou assim: 2 meio-irmãos, filhos de Davi, Tamar, a filha de Davi, com a princesa de Jesú, chamada Macá, e Aminon, o filho primogênito de Davi, com Ainoã. Aminon se apaixonou perdidamente por Tamar. E Aminon, após escutar os conselhos malignos, que nós temos que atentar para quem nós escutamos, os conselhos malignos de Jonadab, cometeu uma loucura. Aminon preparou uma estratégia. Aminon fingiu estar doente e pediu a Tamar que fizesse bolos. E Tamar relutou por um instante, mas foi. E Tamar, quando está sozinha com Aminon, Aminon comete uma loucura, violentou e estuprou Tamar. Queridos, Absalão, o primogênito por parte de Macá, irmão de Tamar, ele é conhecido por sua beleza. Absalão, que era irmão de Tamar, esperou por 2 anos. Ele fez uma estratégia para que todos esquecessem. E na festa do tempo de tosquiar as ovelhas, ele preparou um banquete. E ele mandou convidar todos os filhos do rei, todos os filhos de Davi, todos os seus irmãos, e entre eles Aminon. E a festa aconteceu. Davi liberou seus filhos, porque todos esqueceram. Absalão não. Eles saíram de Jerusalém para uma festa em Baal-Azor, o lugar onde ficavam as ovelhas de Absalão. Após a alegria falsa das bebidas, Aminon é surpreendido pelos servos de Absalão e é morto. Davi fica sabendo no palácio. A notícia chega diferente, que todos os filhos do rei foram mortos. Mas logo em seguida ela é corrigida. E aí Davi fica sabendo que Absalão mandou matar Aminon. Absalão, temendo a reação de Davi e Raquel, fugiu. Ele sai e se esconde na região que o seu avô reinava. E ali ele permaneceu em Jesú por 3 anos, guardado.
Davi chorando, perdeu 2 filhos, um morto e um que está exilado. Joabe, um general de confiança de Davi, se colocou como intermediário para que Davi aceitasse Absalão de volta. E Absalão retorna. Queridos, Absalão é citado na Bíblia, para as meninas que estão aqui, para as solteiras. Absalão é citado como aquele que possuía beleza admirável, dos pés até o alto da cabeça. Não existia ninguém que fosse tão admirável quanto Absalão. Eu falei pela manhã aqui, Absalão, quando cortava o cabelo, o seu cabelo pesava mais de 2 quilos. Olha que cabelo. Absalão retornou do exílio, e Absalão ficou em Jerusalém por 2 anos, em casa, sem ter acesso a Davi. Só que nesse tempo agora Absalão começa um plano, e o plano de Absalão agora era tomar o reino do seu pai. Os anos se passaram, e após 4 anos, Absalão começa a ganhar, de forma ardilosa, o coração do povo. Por isso que nós escutamos muito sobre a síndrome de Absalão, que existe na igreja. É a turma da porta. E Absalão começa a tomar de forma ardilosa, sabe, o coração do povo. Ele se colocava na porta de Jerusalém aconselhando, mas o conselho sempre era com mansidão, e sempre com beijo. Então Absalão agora promove uma rebelião contra Davi, e na investida de Absalão, Davi saiu às pressas de Jerusalém, e aí se cumpre mais uma profecia de Natã sobre Davi. Davi, aquilo que tu fez em oculto, farão contigo em público, aos olhos de todos. Absalão foi aconselhado por Aitofel, avô de Batseba, a possuir as 10 concubinas de Davi, que ficaram no palácio, à vista de todos no terraço. E assim Absalão fez, à luz do dia. Aquilo que Davi fez com Urias, aquilo que Davi fez com Batseba escondido, foi feito à vista de todos. Absalão começou a perseguir o exército de Davi. Só que Davi, irmãos, Davi era um guerreiro. Davi organizou seus homens para a batalha, mas Davi entrega uma palavra: cuidem de Absalão, protejam Absalão. Mas essa aqui fica para uma outra pregação. Absalão foi surpreendido pelos homens de Davi. Absalão fugiu em uma mula, que era o animal real, e ficou preso pelo pescoço em um carvalho. Joabe ficou sabendo, se aproxima de Absalão e o mata com um dardo. Estão entendendo, gente? Estão entendendo? Absalão pendurado em uma madeira, é morto com um dardo. Esse resumo de 2 Samuel, dos capítulos 13 ao 18, é necessário para entendermos o que está se passando, qual que é o contexto aqui. Irmãos, existia uma mensagem a ser entregue por um portador. Pergunta aí, qual mensagem, pastor? Qual mensagem, pastor? Eu gosto quando o Vinícius está aqui. A mensagem é: o filho morreu. Uma mensagem difícil, mas uma mensagem que precisava ser entregue. Escutem isso, por favor. Existem mensagens que são difíceis, sabe, Rick? Existem mensagens que nós carregamos, que elas não podem se perder, mesmo sendo difíceis. Existem mensagens que nós carregamos, Ana, que elas não podem se perder pela velocidade. Existem mensagens, sabe, Malu, que nós carregamos, que elas não podem se perder pelos atalhos. Existem mensagens, Aline, que nós carregamos, que elas não podem se perder pelo medo. Eu preciso te fazer uma pergunta: qual é a mensagem que você está levando nesse tempo?
Qual é a mensagem que você está carregando no seu coração, Cristiane, nesse tempo? Não perca a mensagem que Deus te confiou durante a caminhada, irmão. Repete comigo, para frisar bem aí. Repete comigo, tá? Eu carrego uma mensagem. Porque se você não consegue falar isso dentro da igreja, irmão, é quase impossível falar lá fora. Você carrega uma mensagem. Você carrega uma mensagem. Davi estava sentado entre duas portas. Davi, por uma estratégia dos seus líderes, ele permaneceu no acampamento. Davi não saiu com os guerreiros. Davi ficou para dar reforço. Caso fosse necessário, Davi estava ali. Irmãos, para aquele rei valente e vitorioso, escute isso. O rei Davi era um homem de guerra, mas nessa guerra só lhe restava agora, sabe o que, pastora Patrícia? Esperar. Davi estava sentado na porta, e Davi ficou sabendo que Aimaas se aproximava. Aimaas não tinha chegado, mas a sua reputação chegou primeiro. Aimaas não era visto, mas o seu jeito de correr era conhecido. Parece com o correr de Aimaas. Se é Aimaas, sabe, Raquel, é um homem de bem. Ele traz boas novas. Não existia notícias no acampamento, mas Davi, ao saber quem estava vindo, lhe abriu uma janela de esperança. Nasceu uma expectativa de coisas boas. Só que dessa vez Aimaas não possuía notícias boas para Davi. Porém, a chegada de Aimaas trazia esperança por aquilo que Aimaas carregava. Olha aqui para mim, por favor, escutem isso. Existe uma expectativa por aquilo que nós carregamos, irmãos. Por favor, fica em paz. Eu não sei o que vai virar o Brasil em 2027. Eu não sei o que vai ser as eleições. Fica em paz, irmão. O meu Senhor nunca perdeu o controle. Sabe, eu preciso que homens e mulheres de Deus não é que neguem a realidade, mas é que tenha na boca uma palavra profética. Eu sei que na minha casa vai dar certo. Eu sei que o Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque vai dar certo para a sua família, vai dar certo para os seus filhos. Sabe, irmãos, eu cheguei hoje em um almoço, e um casal que eu amo estava ali. E aí, esse casal, eles cometem só um erro, né? Eles visitam aqui de vez em quando. Eles tinham que estar aqui sempre, mas de vez em quando eles visitam. E ela falou assim: pastor, o senhor lembra que o senhor orou por mim um dia lá, quando eu estava saindo? A última vez? Eu falei: a última vez que você foi, eu vou lembrar, né? A oração eu não lembro, mas a última vez eu lembro. Pastor, o senhor falou algo comigo e eu não entendi. O senhor falou domingo à noite, mas na terça-feira eu entendi o que o senhor falou. Irmãos, você carrega uma mensagem. Você carrega uma mensagem, libera a mensagem que você carrega. Lorena, você carrega uma mensagem, minha filha. Você carrega uma mensagem, libera a mensagem que você carrega. O pastor Fernando tem acesso a um público. A doutora Lorena tem acesso a outro público. A doutora Lívia tem acesso a outro público. O doutor Ricardo tem acesso a um outro público. Sabe? Elisama, você tem acesso a um outro público. David, você tem acesso a um outro público. Clebson, você tem acesso a um outro público, meu filho. Meu príncipe, você tem acesso a um outro público. Cida, você tem acesso a um outro público. Érica, que faz aniversário hoje, Deus tem uma mensagem na sua boca, e ela não vai se perder, minha filha. Em nome de Jesus, as nações escutarão a mensagem que você carrega como missionária. Deus tem uma palavra, irmãos. Existe uma expectativa por aquilo que nós carregamos. Fica em paz. Você é alguém que carrega esperança no meio do caos. Você é alguém que carrega boas novas, irmãos. Querido, independente da notícia da terra, sempre o céu
escuta isso, nos dará um escape. Independente do caos da terra, o céu sempre tem uma saída para os fiéis. Por favor, não podemos perder, escute isso por favor, pelo caminho, as palavras que carregamos. Pastor, como assim? O caminho ficou difícil, me traíram, me maltrataram. Bem-vindo ao clube, irmãos. Bem-vindo ao clube. Os estudiosos aqui estudam a história de Spurgeon. Bem-vindo ao clube, irmãos. A maior igreja do mundo está na Coreia do Sul. Escute a história do Paul Hang-Shu. Bem-vindo ao clube. Pastor, mas fizeram... Irmãos, independente, você carrega uma palavra. Porque se você não liberar a palavra que você carrega, o inferno está cumprindo o propósito, ele está te paralisando. Nós carregamos esperança, nós carregamos paz. Davi disse para Ahimaaz, e aqui, essa mensagem hoje à tarde, quando eu relia, que eu preguei ela pela manhã, ela encheu meu coração. Davi disse para Ahimaaz: fique aqui ao lado. Ahimaaz está referenciado na Bíblia como filho do sacerdote. Ahimaaz carregou a arca para Jerusalém, junto com seu pai. Ahimaaz, irmãos, vejam que interessante, o histórico dele é de valente. Ele foi perseguido quando ele trazia notícias, foi escondido em um poço, colocaram um pano, derramaram sementes por cima, mas ele saiu daquele lugar, chegou a Davi e entregou a mensagem. Ahimaaz pediu para ser portador de uma mensagem, mas agora ele é colocado de lado. Correu pelas planícies do Jordão. Se você estudar mais a fundo, o cuxita não conhecia tão bem aquela geografia, o etíope não conhecia tão bem. Ahimaaz estava acostumado, sabe, com aquela geografia. E aí, pastor Vinícius, ele sai e passa por um caminho mais rápido, e ele é veloz, ele conhecia o caminho, ele saiu depois, mas chegou primeiro. Ana, ele foi habilidoso, sabe, o cuxita, um etíope, também saiu para levar a mensagem, mas Ahimaaz foi mais rápido. Podemos ser rápidos, irmãos, podemos ser habilidosos, irmãos, podemos ser talentosos, mas não podemos perder o que carregamos pelo caminho. Ahimaaz, que sempre foi alguém de confiança de Davi, escuta isso por favor, dessa vez é colocado de lado. Nós precisamos continuar a corrida, guarda isso, entregando toda a verdade que nos foi confiado. Temos que manter a coragem independente dos obstáculos, dos benefícios. O que Davi poderia tirar de Ahimaaz? O céu tirou a sequência do sacerdócio. Nós não podemos ser colocados de lado, porque perdemos o que nós carregamos pelo caminho. Pastor, querido, você carrega uma palavra preciosa. Não se perca pela caminhada. Você carrega uma mensagem. Não podemos esperar um altar para entregar o que carregamos. Pastor, por quê? Porque pode ser a sua casa, o púlpito que o Senhor te confiou. Pode ser o seu escritório, o púlpito que o Senhor te confiou. Nesse tempo moderno, pode ser o seu WhatsApp, o púlpito que o Senhor te confiou. Para tantos profissionais que nós temos aqui na casa hoje, pode ser a sua profissão, o púlpito que o Senhor te confiou. Pode ser a sua escola, a sua faculdade, o púlpito que Deus escolheu
para você. Joabe disse a Ahimaás: para que agora correrias tu, meu filho? Pois tu não tens uma mensagem conveniente. Ahimaás não possuía uma mensagem conveniente, mas você possui. Queria chamar o louvor aqui. Ahimaás não tinha uma mensagem oportuna para o rei, mas você tem. Ahimaás não possuía uma mensagem, mas você possui. Jesus disse: ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Você pode ficar de pé, por favor? Ele tem uma mensagem para você. Pastor, iniciamos o segundo semestre, falamos tanto isso aqui no domingo passado. Quantas vidas estão nessa casa por um convite seu? Quantas pessoas na sua faculdade escutaram você falar de Jesus? Quantas pessoas no seu trabalho receberam uma oração sua? Quantas pessoas no momento de turbulência, de dor, de dificuldade, não escutou assim: vamos ligar para o pastor? Escutou assim: vamos fechar os olhos, vamos orar. Você carrega uma mensagem. Pastor, eu não estou falando sobre idade, irmãos. Depois, se você quiser, eu te dou um estudo sobre os apóstolos, para que você entenda que não é sobre idade, de tão jovens que eles eram. Não é sobre idade, é sobre a mensagem que nós carregamos. Mas a mensagem para sair, nós temos que dar liberdade para que Ele nos use. Quantas pessoas se levantaram porque você entregou uma palavra? Deus vai mudar esse quadro. Para quem é mais velho aqui, para quem é mais experiente aqui na Orvalho, vai lembrar de uma situação, de um precioso que entrou nessa casa e deixou uma corda lá fora para sair e pular da pontezinha ali. Está até hoje aí. A corda apodreceu, porque quem estava aqui carrega uma mensagem. Quantos casamentos estão de pé porque você deu um conselho? Não desiste do seu casamento, porque você carrega uma mensagem. Quantos negócios estão caminhando porque você falou: não desiste não, faça a prova com Deus. Deus vai mudar esse quadro. Essa é uma noite, irmãos, de um chamado de homens e de mulheres de Deus, não para encher uma igreja. Nós não fomos chamados para encher uma igreja, queridos. Nós fomos chamados para povoar o céu. É sobre um reino. Quem estiver na estação da Orvalho vai ficar aqui. Eu procurava o Lucas hoje, mas a Fabiana estão lá atrás. Lucas e Fabiana moram em Frei Vicêncio. Em alguns momentos, aquele tesouro deles joga futebol e tem uma escolinha daqui a 100 e poucos quilômetros, lá em Tabirinha. Eles passam aqui, assistem o culto e vão levá-lo lá e volta para Frei Vicêncio. Ou vão lá, leva, porque ele vem passar o final de semana em casa e tem que estar segunda-feira cedo. Porque feliz, porque nós carregamos uma mensagem. Glória, porque nós carregamos uma mensagem. Irmã Lívia, naquele consultório, você carrega, minha filha, uma mensagem nas suas mãos. E onde se carrega uma mensagem, tem luta, tem confronto, tem inveja,
Tem calúnia, irmãos? O inferno só trabalha assim. Você acha que o inferno vai se levantar para te elogiar, irmãos? Quem vai lá para te abençoar é um que carrega uma mensagem. Quem carrega o inferno vai lá para... Não vou nem falar. Mas quem carrega uma mensagem, não importa, irmãos, com quem carrega aquilo que o inferno quer. Nós continuamos carregando uma mensagem. Eu queria que você guardasse isso no coração. Elisama, que você que gosta muito, minha filha, desse tipo de estudo profundo. Ahimaás sabia que o filho ficou preso no carvalho. Sabe, Camila, nossa diaconisa especial, Ahimaás sabia que o filho ficou preso em um madeiro. Ele sabia. Ahimaás sabia que o golpe do dardo de um soldado, porque Joabe era um soldado, deixou o filho morto no madeiro. Ahimaás não teve coragem de falar essa parte. Ele só falou a parte que era conveniente a ele. Não perca a mensagem que você carrega. A morte de um filho, não perca a mensagem que você carrega. A morte de um filho foi quem nos deu vida, e essa notícia nos foi confiada. Quantas pessoas estão escutando essa verdade da sua boca? Que ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo, ele cura porque ele te curou, ele liberta porque ele te libertou, e ele salva porque ele te salvou. Essa é a verdade principal que nós carregamos, irmãos. Pastor, eu preciso voltar a falar essa verdade. Pastor, infelizmente eu desacreditei na verdade que eu carregava. Ficou tão difícil para mim. Foram tantos julgamentos que nem eu mesmo estou acreditando, pastor. O Senhor nos traz em ambientes como esse para poder falar: o filho morreu, ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, está à destra do Pai, é o nosso advogado fiel, é o nosso Senhor, e voltará, sabe, em glória para aqueles que são fiéis a Ele. Irmãos, tem uma palavra na sua boca, tem uma palavra de esperança que você carrega, independente do caos. Pastor, mas o pecado lá é grande. O sangue dele nos purifica de todo o pecado. Pastor, mas lá é meu irmão, não é a quantidade de pecado, é um sangue puro carmesim. Não é sobre o que o outro fez, é sobre a minha entrega para a vida do outro. Não é sobre a quantidade de pecados que o outro tem, é sobre a mensagem que eu carrego. Deus vai te tirar desse lugar, Deus vai te levantar desse lugar, Deus vai te tirar dessa posição. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Pastor, eu preciso voltar a falar dessa verdade. Pastor, por que eu estou aqui hoje escutando isso? Porque existem pessoas que o pastor Fernando, que o nosso líder Éder, que o nosso presbítero Renan, existem pessoas que o pastor Tom, existem pessoas que o Adalto, existem pessoas que a apóstola Luciana, existem pessoas que o apóstolo Fernando não tem acesso, mas você tem, Nilson. Joy, você tem nos Estados Unidos. Débora, você tem nos Estados Unidos. Gal, você tem em Portugal. Pastor, mas é tanto levante. Irmãos, escolhido não tem escolha. E tudo aquilo que o céu aponta, ele paga a conta. Mas o inferno se levanta e não tem problema, nós prosseguimos.
Pastor, mas não, vem chorar comigo aqui. Tem dias que é só choro aqui. Está aqui a Neuzinha que sabe. Nós não temos para onde ir. Nós queimamos os barcos, irmãos. Nós não temos como retroceder. Ô Ju, nós não servimos para o mundo mais, minha filha. Pastor Sebastião, o diabo sabe que não pode contar com a gente. Pastor Vinícius, o inferno sabe que não pode contar contigo, porque você sabe o Deus que você serve. Tem uma atmosfera hoje nessa casa, irmãos, para homens e mulheres de Deus que carregam uma mensagem e pararam de falar da mensagem que eles carregam. Pastor, eu fiquei envergonhado, eu fiz tal coisa. Nunca foi sobre você. Deixa eu te dar um aviso aqui. Nunca foi o mensageiro, sempre foi a mensagem. Nunca foi quem fala, sempre foi o que fala. Por isso que não é sobre eles, é sobre ele. Por isso que não tem problema, é quem está recebendo que vai viver. É muito bom, quem fala também está alinhado. Mas se não tiver, irmãos, quem está alinhado recebendo, recebe. E depois Deus trata com quem está errado. Mas essa palavra é para você que desistiu do marido em casa. Essa palavra é para você que desistiu do filho. Essa palavra é para você que desistiu do seu trabalho. Ah, meu irmão, tem uma palavra confiada aos seus lábios. Fala com o Senhor.